paz do Senhor, estamos neste momento já aqui aguardando o pastor Alex. Alex, tenta me chamar aí. Já, Leandro, já estamos começando nossa live, tá, Leandro? Estamos aguardando aqui o pastor Alex, porque está tendo uma dificuldade para adicionarmos o vídeo dele aqui comigo. Oi, graça e paz, homem de Deus. Opa, tá bem? Tá no. Tá na Agora indumentária aí, hein? Rapaz, tava uma dificuldade para aparecer tua imagem, tava escuro, tava até te adicionando, mas tava escuro. Agora tá, eita, agora tu tá com missões aí, hein? Ô, Glória. glória a Deus. Aí, tá vendo aí, ó, missões, Verdade. Que é, benção, mano. Fiquei bênção. muito feliz em saber que você está engajado nesta obra aí do Senhor na igreja e está incentivando, estimulando os irmãos a desejarem pregar o Evangelho. Esse é o objetivo da igreja nesses últimos dias. Eu acredito que a igreja do arrebatamento é a igreja das missões. É Das verdade? missões, Nós, verdade. nós tivemos ali pelos séculos ali 18, 19, o período das missões modernas, né? E Uhum, muitos missionários pelo mundo influenciando, homens que influenciaram o mundo através da pregação da palavra de Deus e através também das missões, porque missões é muito mais do que você pronunciar a palavra, né? Mas é você fazer missões, muitas das vezes, com o próprio corpo, com as próprias forças, e muitas das vezes você chega até mesmo definhar, mas sabendo que Deus ele está trabalhando, Deus está agindo e salvando vidas. Isso que é importante. Importante são a salvação das almas, não é isso? Alex, tu glória a quer se Deus. apresentar, falar alguma coisa? Antes de nós termos um texto básico aqui para a gente começarmos nossa live? Amém, meu irmão. Primeiramente, né, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, né, novamente aí estarmos aí em uma live, para mim é uma grande honra, satisfação enorme, estar com o irmão mais uma vez aí fazendo live. Já estava até com saudade já, hein? Então, glória. Vamos fazer mais lives por aí, meu irmão. Verdade. Então, para É mim o é uma tema. grande honra ter essa oportunidade de nós batermos esse papo e Glória a gente podemos esclarecer algumas coisas que a Bíblia ela nos dá respaldo para aquilo que o Senhor Deus ele quer para a nossa vida, para o nosso ministério. Fico muito feliz em saber que você está engajado nesta obra do Senhor. Eu vou ler um texto aqui antes de nós entrarmos no assunto sobre missões. a Deus. Eu gostaria de começar a falar sobre missões e depois nós falávamos sobre evangelismo. Vai ser uma coisa bem objetiva, mas eu creio que vai ser bem esclarecedor. Amém, pastor Amém, Alex? meu irmão. Amém. Palavra Estamos de juntos. Deus. A Bíblia ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus, e ela é suficiente, né? Alguns querem tirar a suficiência das escrituras, não, mas ela é suficiente. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, somente esse texto que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus havia comissionado seus apóstolos, estava no fim já da sua carreira, já ia subir assunto aos céus, e ele dá uma ordem aos discípulos deles serem pregadores do Evangelho. É interessante que esta palavra ela é uma palavra clássica, ela é usada nos cultos de missões, é usada no evangelismo, então esse texto ele é um texto que também abrange tanto o evangelismo
quanto também ele abrange também missões, ir por todo mundo. É interessante que eu apenas pontuei algumas palavras aqui dentro desse texto que são bem esclarecedoras a respeito disso, porque muitas das vezes nós lemos esse texto, pastor Alex, e nós não Uhum. entendemos corretamente esse texto. Primeiro, é quando ele usa o verbo id. Esse verbo id, ele é um imperativo, é uma ordem. Ide, e a palavra que aparece grega ali é poreumai, que significa carregar consigo, prosseguir. Então a ordem de Jesus era que eles prosseguissem pregando o evangelho e eles deveriam carregar com eles essa mensagem, a mensagem da salvação. A outra palavra que aparece é a palavra todo. E a palavra todo vem do grego rapaz, que significa tudo, tudo junto ou completamente. Ou seja, o evangelho deveria ser completo, deveria ser pregado completamente, não apenas em parte, mas completamente. Não apenas uma parcela, mas no todo. Esse era o conceito da pregação do evangelho. Uma outra palavra também que deve ser destacada é a palavra mundo. E a palavra mundo muitas vezes confunde a mente das pessoas, porque a palavra mundo ali é cosmos, que significa o círculo da Terra. Não é apenas né, cosmo no sentido cósmico, mas no sentido do círculo da Terra, ou seja, os discípulos deveriam circundar a Terra pregando o Evangelho. A outra palavra também que aparece é a palavra pregai, e a palavra pregai do grego é kerusso, significa ser um arauto, um proclamador, aquele que publica o evangelho. Então, nós somos um publicador. Então, o missionário, o evangelista, aquele que está levando a mensagem, a semente do evangelho, ele é um publicador do evangelho. A outra palavra que aparece é pregai o evangelho, é a palavra evangelho. E a palavra evangelho, ela vem do grego euangelos, que significa boas novas. E é interessante que essas boas novas Deus pregou lá no Antigo Testamento. A primeira pessoa a pregar o evangelho foi o próprio Deus, quando em Gênesis 3,15 ele diz que por inimizade entre a serpente e a mulher, e a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Ali é a primeira pregação, é o primeiro evangelho, é o conhecido como proto-evangelho, porque é a primeira vez que a palavra é pregada. E é interessante que Boas Novas Evangelos é muito semelhante às Boas Novas dos judeus, por exemplo. Em Isaías 52:7 diz: Quão suaves são os pés daquele que anuncia boas novas. Boas novas ali do hebraico é bazar, que na verdade o bazar, na verdade, seria abençoar dos judeus. E uma das coisas que eu acho tão interessante é que os primeiros missionários, que muitas vezes são muitos criticados, os primeiros missionários da Bíblia foram judeus e foram fariseus. Por exemplo, em Mateus 23:15, Jesus deixa bem claro que eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito. Então, o judeu tinha uma importância para eles de ganhar um prosélito, apesar de que os fariseus naquele tempo já não estavam vivendo a Torá de forma correta, mas eles foram os primeiros missionários da Judéia. E é interessante que a outra palavra, para a gente fechar esse contexto, para a gente entrarmos no quesito de missões, deixa também tu fazer um comentário, é a palavra criatura, a palavra likits, que significa seres criados. Aí muitas pessoas podem pegar um texto desse aqui, e alguns hoje em dia estão vivendo um período é, da internet, do conhecimento, muita gente traz coisas novas, porque é interessante trazer coisas novas, mas muitas vezes com uma falta de responsabilidade com o texto. Por exemplo, é possível você ver a palavra criaturas e algumas pessoas estão dizendo por aí que deveria se pregar até para animais, não é esse o contexto, entendeu? Criaturas ali são seres humanos, seres criados, descendentes de Adão, entendeu? Então pode ser que apareça um louco aí, se não é a palavra no original ali também, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem uma criatura ali pessoas. E é interessante que lá em Atos, também outro texto, também muito clássico, usado em missões, quando o texto diz assim: Mas vós recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até as confins da terra. Também é interessante avaliar essa palavra, porque eu já vi muitos missionários dizendo assim: primeiro devemos começar missões na nossa casa, ou primeiro devemos começar missões em Jerusalém. Não sei se você já viu essas frases, essas colocações. Olá, se você não
fizer missões primeiro em Jerusalém, você não pode fazer em Samaria. Não é isso que o texto está dizendo. O texto ali, quando fala tanto como, a palavra tanto vem no grego te, e a palavra como cai, que significa, juntando as duas palavras, da palavra tecai, significa literalmente pregar no mesmo tempo. O mesmo tempo que eu estou pregando em Jerusalém, eu estou pregando em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Por quê? O evangelho, ele é dinâmico. O evangelho é como o trânsito. Se você andar muito rápido, pode bater, se andar muito devagar, vai atrapalhar o andamento do trânsito. Então, o evangelho ele tem que ter um dinamismo, deve ter um dinamismo a ponto de que esse evangelho atinja no mesmo tempo. É como uma bomba atômica. Quando ela explode, ela atinge toda aquela esfera toda, entendeu? Trazendo alguns resultados. Nós sabemos que seria um resultado negativo, mas o evangelho é mais ou menos isso. Mas um resultado positivo de quê? De salvação de almas. Mas vós recebereis poder. E a palavra interessante, poder ali é dunamis, né? Que significa poder e movimento, entendeu? Então, é essa palavra, antes de nós começarmos nossas discussões, é por todo o mundo e pregai o evangelho. E eu faria uma pergunta hoje, não agora para ti, mas ser uma pergunta para aqueles que nos ouvirão. Será que nós estamos pregando o evangelho? Será que nós estamos enquadrados dentro daquela musiquinha que fez polêmica aí nos fariseus, né? Onde se fazem festa para si, onde as pessoas não estão preocupadas mais em ganhar almas, né? Mas apenas estar dentro daquele templo e não está muito preocupado com a salvação das almas. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Ou seja, pregar consigo, pregar completamente, pregar no círculo da terra, todos devem ouvir, pregar como um proclamador, um arauto, o evangelho que age do bom, né, Alex? Você tem algum comentário para fazer sobre esse texto? Ampliar mais alguma coisa? Aproveitando já a fala do irmão, eu tirei aqui 3 temas que o irmão acabou de citar também na sua fala, né? Quando o senhor falou sobre os primeiros missionários, né, que foram os apóstolos, os discípulos, que receberam essa missão, né, segundo o dicionário de Orlando Boyer, né, os irmãos com certeza conhecem eles, o senhor também com certeza conhece ele, essa pequena enciclopédia, que pequena só tem de tamanho, né, mas é uma obra riquíssima, né, em detalhes, né? Segundo a pequena enciclopédia de bíblica de Orlando Boyer, né, a palavra missão ela significa incumbência, né, encargo, né? Então os primeiros apóstolos, né, na verdade os apóstolos e os primeiros discípulos, né, e em seguida nós vemos pela história da igreja, a história do cristianismo, os demais missionários que tiveram essa missão, tiveram essa incumbência de levar o evangelho, né, de proclamar o evangelho, né, primeiro eles ouviram a mensagem, né, e a mensagem, a eles ouvirem a mensagem, acendeu no seu coração a responsabilidade de também estar levando esse evangelho para outras pessoas, né, para outras regiões, e assim chegou o evangelho até nos dias atuais, né? O interessante é que o irmão também falou de Marcos, capítulo 16, versículo 15, né, que diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, né? Quando eles recebem essa missão, né, a missão de pregar o evangelho por todo o globo terrestre, né, por todas as partes, né, por onde eles foram, né, foram algo incrível. Nós vemos até na palavra de Deus, né, que quando os discípulos, os apóstolos, né, receberam a mensagem e guardaram a mensagem, o que aconteceu? Né, o Senhor levantou uma grande perseguição e eles que estavam em Jerusalém saíram de Jerusalém para
irem por todos os lugares para pregar o evangelho. Então, a palavra missão, ela significa justamente isso, né? Uma responsabilidade. E a responsabilidade não é só dos pastores, não é só dos líderes, né? Não é só dos obreiros, não. A responsabilidade, a missão é de todos, né? Com o avanço da tecnologia, né, ficou tudo bem mais fácil, tudo bem mais fácil, né? Nós vemos aqui, eu estou aqui, o irmão está em Espírito Santo, né? Eu estou em Unamar, região dos Lagos, Rio de Região Janeiro. dos Lagos aí, e eu estou aqui no Rio de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Então, com o avanço da tecnologia, ficou tudo mais fácil. Agora, nós temos essa facilidade, graças a Deus, Deus nos deu essa facilidade enorme. Mas antigamente não tinha essa facilidade que nós temos, né? E eu costumo dizer que se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, né, ele com certeza iria sacudir o mundo como já sacudiu, mesmo sem tecnologia nenhuma, né? Outro ponto que eu queria destacar aqui, muito, muito rápido, é Atos capítulo 1, no versículo 8, quando o irmão falou, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O interessante do texto é que nós vemos que, para fazer missão, primeiro tem que haver a virtude do Espírito, né? Eles só começam, os apóstolos só começam a ir por toda a Judéia, por toda Jerusalém, depois que eles recebem essa virtude, né? O texto ele deixa bem claro, ó, mas recebereis, né? No futuro que eles buscaram. Então, não tem como fazer missões, não tem como fazer evangelismo se primeiro não tivermos revestidos do poder de Deus, né? Revestidos do Espírito de Deus, porque a gente não sabe o que vai enfrentar lá fora, casca de demônios, de homens e mulheres endemoniados, né? A gente não sabe. Então, temos que ter essa virtude do Espírito, né, em primeiro lugar, né, para poder termos essa responsabilidade, essa missão de sairmos pregando o Evangelho de Cristo, né? Então, essas são as primeiras falas, meu irmão. Muito bom. Bom, ou seja, não tem como a pessoa fazer missões se ela não tiver um revestimento de poder, é verdade, porque é isso a pregar a palavra de Deus. É interessante. Pastor Alex, então o que acontece? Nós vamos falar sobre missões. Primeiramente, a gente falamos sobre evangelismo. Então, nós sabemos que o que podemos nós entender sobre missões, no sentido, aquelas missões, por exemplo, urbanas, nacionais e transculturais. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse em poucas palavras, de forma que nos explicar o que seria esse tipo de missões. Eu entendi de uma forma, mas gostaria de poder compartilhar com o pastor, saber pelo irmão, o que o irmão poderia nos dar, nos esclarecer sobre este assunto. Missões urbanas, nacionais e transculturais. Então, meus irmãos, primeiro, as missões urbanas, né, é justamente as missões que eu costumo dizer que elas são de casa, né? As missões de casa. Né? Como assim de casa? Por que de casa? Porque ela vai fazer parte justamente ali do seu convívio, né? Para deixar bem simplificado, dos seus vizinhos, né? Da região onde você mora, né? Começa por aí. Não tem como você querer fazer missão transcultural se primeiro você não faz missão urbana, né? As missões na sua própria, entre aspas, parentela, né? Com seus próprios vizinhos, né? Então, a missão urbana ela é a missão de casa, é onde você reside, no seu bairro, aonde você anda, pregar o evangelho, evangelizar, né? Então, essa é a missão urbana, né? Que eu não vejo nenhuma dificuldade, né? Eu acredito que não há muita dificuldade nas missões urbanas, né? Nas missões nacionais, né? Que é da nossa nação brasileira, aí a gente já vê um pouco mais de dificuldade, né?
Por quê? Porque para fazer missões, né, missão, evangelizar em outro estado, né, requer o recurso financeiro, né, para você sair da missão urbana para ir para uma missão nacional, você vai ter que ter uma condição financeira boa. Não quero dizer que Deus ele não pode suprir as necessidades. Deus ele supre as necessidades daqueles pelo qual ele envia, né? Mas você tem que ter recurso, né? Se eu sair aqui do Rio de Janeiro para ir pregar na região Nordeste, Ceará, Amazonas não, Maranhão, lá naquela região Piauí, eu preciso de ter uma condição para chegar lá e ter um lugar onde eu possa ficar para assim poder começar a missão ali, né? Agora, a missão transcultural aí já é mais, entre aspas, dificultosa, né? A urbana é tranquilo, né? Nacional não é muito, mas a dificuldade é a transcultural, né, meu irmão? Porque a transcultural você vai ter que aprender outra cultura. Já pensou você sair daqui do Brasil sem, sem recurso nenhum, sem estudo nenhum e querer evangelizar em outra cultura que você não sabe nem qual é a cultura, não sabe o que eles se alimentam, não sabe qual é a cultura dele, né? Primeiro, você vai ter que estudar o que é a cultura, você vai ter que se envolver o que é a cultura, passar, acredito que anos estudando a cultura de uma região para você poder ir lá anunciar o Evangelho de Cristo. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje é justamente essa, né? A missão transcultural para de outros países, de outras regiões, de outras culturas, que é muito mais complicado. Tem que haver um preparo muito maior, meu irmão. Pastor Alex, e aí então uma pessoa que, tipo assim, ela deveria, uma pessoa que tem um chamado de missão, missiológico, por exemplo, deveria ter um preparo para fazer esse tipo de obra, por exemplo, nacionais, transculturais, principalmente, porque as urbanas, pela convivência, você consegue se conectar com algumas pessoas que talvez estejam ali, turistas, por exemplo, pessoa, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, quando tem muitos turistas ou muitas pessoas que vêm até mesmo de países morar ali, mas você acaba se socializando, aquela pessoa acaba aprendendo a sua língua. Então é uma coisa mais fácil ali, dentro da urbanidade, você conseguir falar de Cristo, apresentar uma igreja. Já nacionais, como você falou, é mais dificultoso, porque você vai ter que também lidar com uma outra cultura também, de um outro estado, de um outro povo, por exemplo, indígena, que nem o irmão falou. E a questão do transcultural, a pessoa teria que viajar para outros países, enfrentar lá várias situações, muitas das vezes até perseguições, como está acontecendo hoje na Coreia do Norte. Se te pegarem pregando a palavra, pode ser preso até condenado à morte. Mas você tem aí o quê? Que essas pessoas, por exemplo, o chamado missiológico, deveria então ter um preparo para missões. Por exemplo, temos a escola do Jocum, né? Alguns missionários devem ter ouvido falar sobre isso, a Jocum. A SEM, por exemplo, que é Centro de Evangelismo e Missões, onde as pessoas poderiam procurar informações como se preparar para o evangelismo. Por exemplo, eu tive um amigo meu que se preparou, se não me engano, foi na Paraíba, e ele hoje se encontra fazendo missões na Bolívia, certo? Um pastor abençoado. Então, o que acontece? E nós temos aí que uma missão, para fazer missões, de fato, realmente, não é só você saber da Bíblia. Muita pessoa pensa, eu vou saber da Bíblia, vou chegar lá, vou pregar a palavra, que nem prego aqui os cariocas, né? Mas não é, entendeu? Lá tem a forma de pregar, de pronunciar, tem que ter intérprete, se não saber interpretar, não saber falar, não vai sair nada, entendeu? Vai sair de lá com a cara vermelha. Aí eu vou te dizer para você, não sei se você usa esses jargões, por exemplo, a pessoa que faz missões, ela pode fazer missão indo, não é isso? Orando ou contribuindo, né? Então, se Isso, a com pessoa tem certeza. um desejo no coração de, se ela não pode ir, ela pode, então, estar orando por aqueles missionários. Outros missionários estão carecendo de orações nesse momento, precisando de uma provisão divina, de repente de um calçado, de uma roupa, de uma alimentação, de uma cesta básica. Coisa que nós aqui, próximo um do outro, pode arrumar para um outro irmão, mas porém que está muito longe, não tem essa condição, né? Ou contribuindo, por exemplo, existe obreiros que estão
passam dificuldade, que são assalariados, muitas vezes. Então, a igreja ela consegue um dinheiro e envia para aquele missionário, e às vezes aquilo é apenas uma ajuda, mas não chega nem a ser algo que lhe dê alguma espécie de conforto, né? Existem missionários que realmente estão desconfortáveis, mas fazem aquela obra por amor de Deus. É claro que Deus tem uma grande recompensa para esses irmãos, porém a igreja tem que se responsabilizar em saber que aquele irmão faz parte do corpo e que ele é, é a igreja. Nós somos a igreja com ele, nós estamos pregando o evangelho com ele. E isso eu fico imaginando, eu já ouvi pregadores falando isso, que Billy Graham pregou o evangelho de maneira extraordinária, de tal forma que ficou difícil trazer um substituto para ele, mas diz o seguinte, olha, imagine quem ganhou do Graham, não é isso? Naquele grande dia vai ter muita surpresa na eternidade. Porque tem gente que não pregou nada, não subiu nem no púlpito para falar da palavra, mas evangelizou alguém e influenciou o mundo. Então, vai ter muita gente recebendo surpresas de Deus na eternidade, eu creio, porque ganhou uma alma e ganhou milhões de pessoas. É isso, perdão pela minha voz, que estou com a Não, garganta tá na B. mais Deus é fiel. Gostei, muito, muito boa essa explicação, Alex, tirou muitas nossas dúvidas aqui. Eu já tinha mais ou menos um entendimento bem pequenininho, agora estou com um entendimento um pouquinho melhor a respeito desse assunto. Então, legal, gostei. Missões urbanas são missões mais locais, mais regionais ali, onde você vive. Nacionais são aquelas que englobam todo o seu país. E transculturais, aquelas que você vai para fora, né? Precisa viajar para pregar o evangelho na África, no Afeganistão, na Arábia, né? Em todos os lugares do mundo. É isso aí, porque essa é a visão de Jesus, ir por todo o mundo, por toda a circunferência do mundo, pregando o evangelho. Agora, pastor, vamos, já, graças a Deus, nesse ponto aqui nós conseguimos, é claro que nós poderíamos abranger e ficar só falando de missões. Vamos também um pouco de evangelismo, e evangelismo é um pouco diferente de missões, porque o evangelismo, muitas das vezes, pode ser a pregação da palavra, ou entregar uma profetagem, fazer cruzadas, cultos. Missões já não, missões engloba não só pregar, mas levar um casaco, levar um alimento, dar aconchego a uma pessoa que não tem uma moradia, por exemplo. Isso tudo engloba missões. Missões é muito mais do que pregar a palavra, né? Você também tem que dar o pão também. Então, mas vamos lá. Nós estamos vivendo um período de defasagem do evangelismo. Hoje, pouco se ouve falar sobre panfletagem. Tem liderança, eu já ouvi liderança dizendo que não precisa mais panfletar, né? Que não é tão eficaz panfletar, não é isso? Cruzadas, quase não se ouve falar de cruzadas, se ouve muito se ouve muito falar de vigílias, hoje até se ouve falar de vigílias, mas você vê, até as vigílias mudaram o seu contexto de vigília. Antigamente você ia para a vigília para se encher, para orar, para ler a Bíblia, para compartilhar um testemunho, e você sai daquela vigília mais crente, mais avivado, com mais vontade até de pregar a palavra, fazer evangelismo, fazer missões. Hoje em dia se fazem cruzadas para estrelas, né? Aí convida várias estrelas, aí o camarada vai lá, rodopia, fazem até um espaçozinho para aqueles camaradas que ficam rodando na igreja, né, que nem peão, mas não é o evangelismo, né? Aí nós falamos, houve uma defasagem, houve uma queda de objetividade da igreja, que deveria ser ganhar almas. Por exemplo, cultos evangelísticos quase não se vê. Hoje, graças a Deus, passando aqui na cidade de eu estou morando aqui em Florestinha, que é Cabo Frio, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns irmãos com carro e pregando a palavra. Isso é raridade você ver. Hoje quase não se vê mais essas coisas, cultos em praça pública, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em ficar o tempo todo no celular, o tempo todo na internet, entretenimento, o tempo todo é só entretenimento, e o Evangelho de Jesus tem ficado para trás. Em último lugar, quase não se ouve falar sobre isso. Se ouve falar em muito culto na igreja, vamos para o culto, mas pouca objetividade. Vamos para o culto para quê? Qual é o objetivo de nós estarmos ali cultuando? É ganhar almas? É pregar o Evangelho de Jesus? É edificar a igreja, para a igreja sair das quatro paredes? Qual seria, hoje, então, a forma melhor, ideal, para que nós possamos sair desse caos que nós estamos vivendo no Evangelho? Eu creio que é os últimos dias, mas eu creio que ainda existe remanescente, existe pessoas com gana, com desejo de pregar o Evangelho, pastor Alex.
Glória a Deus, é verdade mesmo. E um ponto muito interessante que o irmão colocou, né, é justamente sobre essas cruzadas, né, que não se veem mais, né, é muito raro, né, meu irmão? Verdade. Muito raro você ver as cruzadas, como o irmão citou, a de Billy Graham, né? Quando você vai olhar, quando a gente vai olhar a história de Billy Graham, nós vemos que como pode um homem, né, Verdade. juntar tanta gente, multidões e outra, com a mensagem simples. A mensagem de Billy Graham, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos discípulos, as mensagens dos pais da igreja, dos missionários, né, da igreja, né, eram mensagens simples, né? E como o irmão falou, né, tá ficando cada vez mais defagado, né, tá cada vez mais raro, né, as cruzadas, assim também está ficando muito mais raro, né, a mensagem simples, né? O evangelho é simples, a mensagem do evangelho ela é simples, né? Nós tínhamos até um dizer, né, que acredito que também quase não está se falando muito sobre esse dizer, né, que é justamente essa frase, né? Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, salva e breve voltará. A gente não ouve mais essas mensagens assim, né? Então, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos homens de Deus do passado, né, é mensagem simples, sem muita, né, sem muito malabarismo. O pessoal hoje quer ler a Bíblia e quer fazer malabarismo. Não, a mensagem é simples. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo breve voltará. É a mensagem. Verdade. Não precisa mudar a mensagem? Não precisa mudar a mensagem. A mensagem ela sempre será algo simples. Então não podemos inventar mensagem, não podemos fazer malabarismo, tanta coisa e acabar esquecendo a simplicidade. O evangelho é simples, irmão. É Algo verdade. interessante é eu estou congregando agora na Assembleia de Deus de Madureira, né? E o pastor Abner, em um culto de doutrina, ele falou que o pastor Manuel Ferreira uma vez chegou para ele e falou o seguinte: Abner, desça no nível das pessoas. Ou seja, Abner, seja simples. E é a mesma mensagem que temos que colocar no nosso coração: simplicidade. O evangelho é simples. É por isso que nós temos visto hoje o evangelho da concorrência, né? Porque o indivíduo está fazendo o evangelho do entretenimento, não o evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento de Jesus, mas também da sua ressurreição, da sua redenção. E as pessoas hoje, elas não querem mais, elas não estão mais preocupadas com o evangelho. Eu até, um tempo atrás, ouvi um pastor famoso da mídia ele dizendo que a Bíblia ela não é suficiente, não precisa, se ele pregasse, os cultos não seriam cheios, então ele teria que fazer mais alguma coisa, fazer profecia, revelar CPF, identidade. Então, o evangelho é a simplicidade, e é tão simples que esses indivíduos eles se confundem e acabam fazendo o evangelho com o malabarismo, que o irmão falou, e fazendo esse entretenimento todo no evangelho. Infelizmente, a gente numa live dessa, a gente acaba também temos que ser um pouco apologético, né? A grosso modo de falar, apologético, porque você vê isso, como as pessoas têm decaído do evangelho, da pregação da palavra, e como multidões têm sido arrastadas por esse tipo de evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E aí cumpre-se aquela palavra que diz que nos últimos dias Deus derramaria o espírito do erro para que eles creiam na mentira, né? Meu Deus. Não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir a verdade. Você pega uma igreja hoje que ensina as escrituras sagradas, você vê a dificuldade que o pastor daquela igreja tem para colocar 10, 20 pessoas para ouvir uma doutrina, para ouvir uma palavra de Deus. Né? Mas se você fizer um entretenimento, vi um pastor aqui que ele revela CPF, identidade, aí vai aquela galera todinha, mas não há salvação de almas, não há pregação do evangelho, entendeu? Não há o evangelos, a boas novas, né? Então, realmente, aí você vê a defasagem do evangelismo. Quer dizer, o propósito, fugiu o propósito, né?
E aí nós temos isso aí. Aí, pastor, eu escolhi aqui um teminha só rapidinho para a gente comentar, é que desde a década de 80 até aqui, nosso período que nós estamos vendo a paz, sempre existiram movimentos com ideias evangelísticas. Alguns com pontos positivos, outros com pontos negativos. Até, talvez, na origem deles, talvez tenha tido alguma essência positiva, mas que, no final, acabou acarretando problemas para a eclesia, para a Igreja de Cristo. Por exemplo, na década de 80 surgiu um grupo conhecido como, não sei se o irmão já ouviu falar, mas com certeza ouviu falar, mas algumas pessoas não sabem o que é o G12. Né? G12 significa o grupo dos 12. Foi um movimento que surgiu por um certo apóstolo, conhecido como César Castellano, cuja tinha uma esposa também conhecida como pastora Cláudia Castellano. Eles, na realidade, eles eram da Colômbia, e eles criam um modelo, né, de evangelismo em que eles diziam o seguinte, que eles seguiam as seguintes frases que eles colocavam nas suas pregações, que era ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essas palavras são até muito bonitas e muito coloquiais e muito boas. Né? Ó, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E, por incrível que pareça, esse movimento fez um grande sucesso. Quando chegou no Brasil em 1990, né, já havia explodido na Colômbia. Quando chegou aqui, muitas igrejas neopentecostais, pentecostais e até mesmo igrejas reformadas aderiram para esse modelo de culto. Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Eu me lembro que eu era bem novinho na igreja, e já em 96 eu me lembro que esse assunto era muito atual, entendeu? E o que eu acho interessante é que quando esse movimento começou, a ideia principal, eu acredito, que poderia ser o evangelismo. Porém, quando chegou no Brasil, eles vieram trazendo vários males para a igreja. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre o encontro. O encontro é um movimento que surge dentro do período do G12. Se uma pessoa, por exemplo, estudasse sobre isso, entender que quem criou isso aí tudo foi o pessoal que criou ali o movimento do G12, que significa Grupo dos 12, ou os 12 Apóstolos. Né? O que eles faziam? Eles pegavam um indivíduo, ganhavam aquele indivíduo criava uma célula. Em 3 meses, aquele camarada era preparado e ele, naquela célula, ele era o líder. E assim eles iam gerando discípulos como apóstolos, né? E davam para eles um grupo, para eles comissionarem. Porém, muitos desses grupos se desfaziam. O indivíduo começava a crescer e ele pensava assim, poxa, eu não preciso desse pastor, eu vou fundar meu ministério. Então eles iam e dividiam a igreja, tomavam aquele grupo de pessoas, a partir de hoje não vamos pertencer mais àquela igreja, porque nós podemos andar com a nossa própria vida. Ele fundava a igreja de qualquer maneira, sem conhecimento da palavra, sem base, sem fundamento, por causa desse movimento. E é interessante que nesse movimento vai surgir a questão, muita gente não sabe, mas é a questão da célula. Não que eu tenha nada contra o movimento de célula, porque tem igreja que funciona muito bem, tem pastores muito sérios que trabalham de maneira correta, pessoas de confiança nesse ministério. Porém, naqueles dias estava fazendo muita confusão. E era uma maneira deles dizer que estavam evangelizando, entendeu? Ganhando almas para Cristo. Eu acredito, pastor, que existem certos modelos que dão certo. Porém, a gente tem que analisar quais são os princípios pregados naquele movimento. O que acarretou o G12? Acarretou a confissão positiva, o movimento do Caicai, o encontro. O que acontecia no encontro? O encontro era proibido você falar o que aconteceu lá. Era secreto. Você ia para um encontro, num sítio, uma igreja, e lá acontecia de tudo. Regressão, caicai. O indivíduo tinha gente que há testemunho de pessoas que ficavam em lugares sozinhos e ficavam como uns zumbis ali, dizendo que estavam recebendo comunicação. E depois que eles saíram de lá, eles não poderiam contar para ninguém. Por quê? Aquilo atraía pessoas para curiosidade, né? Não falar para ninguém. O evangelho de Jesus é um evangelho claro. Jesus falou, se você, Colossenses capítulo 1, 26 e 27, diz o texto assim, o mistério que esteve oculto
desde todos os séculos, de todas as gerações, mas que agora foi manifesto dos santos, a quais Deus quis fazer conhecer entre os gentios a riqueza desse mistério. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o mistério já foi revelado, não existe mais coisa oculta, entendeu? Esses modelos, pontos positivos, tinha, mas também depois acabou tendo muitos pontos negativos. O que você tem a dizer, baseado nisso que eu te falei, pastor Alex? Como o irmão colocou, deixou muito bem claro, né? Os métodos começaram, a igreja foi crescendo e os métodos começaram a aparecer, né? Porém, né, o começo dos métodos foi algo que aparentemente não vai ser lindo, é bonito, lindo, pá. Mas aí um pastor presbiteriano, né, muito conhecido, Augusto Nicodemos, ele tem uma fala, e a fala dele é a seguinte, né? Não importa qual o método, né? O importante é a mensagem que está por trás do método, É isso aí. né? E os métodos, eles começaram bons, né? Como o nobre pastor deixou muito bem claro, porém, foi começando a ter as suas abominações, o que eu posso colocar assim, algo muito complicado, como o irmão falou sobre o encontro, né? Como é que você vai para o encontro, chega lá, fica lá que nem um zumbi, e quando sai não pode falar para ninguém, para todo mundo ir lá ficar igual o zumbi também. Então os métodos, o G12 começou com um pensamento bom, né? Mas a prática do G12, na sua continuidade, você viu que não foi algo muito bom, né? Então, as células, os núcleos, como o nobre pastor Williams deixou bem claro, né? De igrejas sérias, de pessoas sérias, é o culto doméstico. Então, métodos eficazes. Porém, tem que saber qual é a mensagem por trás dos métodos, né? Qual é a mensagem? A mensagem é a mensagem de Cristo? Qual é a mensagem? A mensagem que vai edificar? Porque também tem outro problema, outro problema justamente do seguinte, meu irmão. As pessoas iam para as células, né? Iam para os núcleos, né? E deixavam de ir congregar na sua igreja, né? Ah, não, já fui na célula, já fui no núcleo, então não vou na igreja. Outro ponto negativo, né? Ficavam cultuando em casa, positivo, ponto positivo, cultuando em casa, mas não deixar de ir à sua congregação, lá onde estão os irmãos todos, ouvir a palavra do seu pastor, né, que é algo importantíssimo, ter o cuidado ali de se reunir na congregação, né? Então, os métodos, eles começaram bem, ótimo, excelente, porém a continuidade dos métodos foi deixando a desejar, né? Então, eu fico com a mesma fala do pastor Augusto Nicodemos, né? Não importa o método, o importante é a mensagem por detrás do método. Verdade, verdade. E aí você tem aí alguns outros modelos que são muito usados aí pelo TJ, né? Que é aquele modelo primitivo de porta em porta. Eu acho, tipo assim, que é um modelo que não se usa muito. Eu acho que a igreja poderia até fazer isso, não tem problema, entendeu? Porém, hoje nós sabemos que o TJ tomou para si esse conceito de só eles fazerem isso, né? Mas a igreja em si, ela não tem feito isso também. Eu creio que a igreja primitiva ela tinha muito dessa característica de pregar de porta em porta, de casa em casa, né? A Bíblia diz que eles comungavam de casa em casa, né? No livro de Atos. Nós temos aí, por exemplo, os cultos públicos, que também é um modelo que deve ser muito utilizado, a gente não tem usado, temos pouco visto isso. E a própria ética do evangelismo, só vai para o evangelismo, em vez de trazer o evangelismo, faz um culto pentecostal, né? Chega lá, faz aquele culto pentecostal, a pregação não é nem a pregação para o pecador mais, é a pregação para a igreja, né? Você não andar segundo a palavra, quer dizer, você acaba não tendo, na verdade, a eficácia do evangelho. O evangelho deve ser eficaz e deve ser certo e deve ir na pessoa certa, né? E o que nós temos visto hoje é essa falha também
no modelo. Aí aqui eu separei alguns outros modelos, por exemplo, hoje, que é muito atual, e tipo assim, virou até polêmica nas redes sociais, pastores até importantes, pessoas de renome comentaram sobre isso. Por exemplo, a parede preta, né? Isso fala muito, a igreja da parede preta. Inclusive, eu perguntei para a moça qual era a igreja dela, ela nem falou o nome da igreja dela, ela falou para mim que era da igreja da parede preta. Eu sou da igreja da parede preta. Então, o meu modo de ver, eu procuro sempre ser uma pessoa muito coerente para fazer certos julgamentos sobre isso. Eu acredito que uma pessoa ela pode botar a cor amarela, preta, vermelha, desde o momento que ela esteja adorando a Deus. Como você falou, não importa, né, o método, mas o que está por trás do método, se é a palavra de Deus que está sendo pregada. Porém, por que botou a parede preta? Eu devia passar isso para a mente da liderança. Por que eu vou colocar a parede preta? Né? Então, eu já vi até pastores usar Atos 28, né, em que diz a Bíblia que havia um clarão, né, no cenáculo, havia luzes no cenáculo para desmistificar o conceito de parede preta. Porque eu acho assim, pintar a parede preta tudo bem, mas agora apagar as luzes, por exemplo, você perde aquele conceito de culto para ser mais uma coisa teatral, isso é mais para cinema, para teatro. Futuramente, se continuar dessa forma, daqui a pouco vai ter um lanterneiro passando também com a lanterninha, né? Na igreja, fazendo alguma coisa errada. Então, porque a igreja não é lugar para se pensar, tem que ser escura, ou tem que ser clara. Você está ali para adorar a Deus. Senão a gente vamos também desfazer dos monstros que adoravam a Deus nas catacumbas de Roma, por exemplo, que não podiam estar em público pregando, mas pregavam em cima de sepulturas. Né? Talvez nos dias de hoje, se você visse alguém louvando a Deus dentro do cemitério, dentro de uma sepultura, nós diríamos assim, poxa, que é um herege. Mas naqueles dias era necessário, entendeu? Eu acho que existem certos modelos para a igreja que não são necessários, porque você já vê que é modismo, entendeu? Por que isso está surgindo agora? Né? Há 10 anos atrás tinha isso, parede preta na igreja, então isso é modismo. Então dizer que ali é um tom de espiritualidade, que a pessoa vai sair mais cheia do espírito, que ali é importante por questões de preconceito, para você não ver um indivíduo que está indecente, para você não julgar, isso aí é tudo desculpa. Mas mas tipo assim, dizer também que parede preta, a pessoa que pintou a igreja de parede preta, ela não adora a Deus também, eu acho que é um extremo, né? É ser muito extremado, entendeu? Porque só quem sabe e quem tem um verdadeiro modelo de adoração é Deus. Porque muitas vezes o meu modelo de adoração pode não ser o modelo que agrada a Deus, entendeu? E às vezes aquele modelo que eu estou julgando pode ser um modelo que agrada a Deus. Então, tem muita gente julgando o modelo, mas muitas vezes o próprio modelo dele não está condizendo com, não está agradando a Deus, entendeu? Então, o que tu diz sobre isso aí? Ó? Aí nós temos também a igreja hoje, a bola de neve, não é isso? É interessante, né? Que a gente que somos, por exemplo, gosta de teologia, gosta da Bíblia, nós somos chamados de frios, né? Quando uma pessoa estuda a Bíblia, as pessoas têm a ideia de que quem estuda a Bíblia é frio. Inclusive, tem pastores, líderes, já ouvi pessoas que não leem a Bíblia com medo de ficarem frios, né? Eu ouvi um pregador falando uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, ó, a teologia, ela não esfria o crente, ela apaga o fogo estranho. Então, o que acontece? Mas ninguém critica. Coloca lá a igreja bola de neve, entendeu? Mas aí você vê lá bola de neve. Aí você também tem a igreja inclusiva. Essa daí não tem nem como a gente, como defender isso aí, entendeu? A igreja inclusiva é aquela igreja, muita gente não sabe, só para esclarecer, é aquela que adere ao movimento LGBT, por exemplo, né? Batizam homossexuais, casam homossexuais, fazem culto entre eles, né? Dizendo que aquilo ali é a igreja de Jesus. Porém, eu sei que a gente fala sobre isso até com risco, eu tomo essa minha responsabilidade que eu estou falando, entendeu, pastor Alex? De que a igreja não tem preconceito com homossexualidade, a igreja não é contra pessoas que têm esse tipo de coisas, né? A igreja ela é contra os atos, né? Por exemplo, nós rejeitamos os atos dessas pessoas, por exemplo, a Bíblia condena, entendeu? O ato homossexual, mas nós entendemos que eles têm oportunidade de aceitarem Jesus Cristo e mudarem também as suas vidas. Então, o que eu entendo com isso?
A igreja inclusiva é isso. A igreja inclusiva é aquela que procura colocar pessoas ali dentro, em que elas alegam que a igreja tradicional, a igreja da família, não aceita aquele tipo de procedimento. Mas a igreja de Jesus está segura a respeito disso por causa da escritura sagrada. Por causa da escritura sagrada. Então, esses modelos, alguns deles, estão totalmente fora da palavra. Pode fazer um comentário sobre isso, meu querido pastor Alex? Essa polêmica aí da parede preta aí é complicado, né? Não, varão, não é? Já, É já, complicado, varão. é, porque esse tema já tinha sido abafado já, né, meu irmão? Aí o que que aconteceu? O nosso querido e amado pastor Gesiel Gomes, né, vai tocar no Falou, assunto. Já lá em tinha Atos 28 ele abafado, falou. já tinha abafado esse negócio, esse tema, né? Aí ele foi tocar Exatamente. no assunto e acendeu novamente esse tema. É como o nobre pastor William falou, deixou muito bem claro, não importa se a parede é preta, amarela, branca, verde, azul, né? O importante é a mensagem ali sendo pregada, é a mensagem de Cristo sendo anunciada, né? Como nós deixamos claro também aqui, não importa o método, o importante é a mensagem, né? Porque tem gente que vai ter, eu fico mais à vontade na parede preta. Amém, fique na parede preta. O outro na parede branca, fique na parede branca. Né? O outro na parede verde, vai, não, o outro na parede verde, não tem problema. Mas o importante é o que está sendo falado lá, o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, né? Como as pessoas têm entrado, como as pessoas têm saído, né? Se tem entrado de um jeito, saído transformado, né? Com a alegria do Espírito de Deus, né? Outro ponto interessante, o irmão falou sobre a igreja Bola de Neve, né? Ela começou, como nós falamos dos outros métodos, né? Ela começou até boa, né? Até a mensagem mais, Sim, né? Mais bom, púlpito de prancha, mas a continuidade, você vê que a continuidade desse método, né, e dessa igreja não foi uma continuidade muito boa. Você vê, a gente vê agora na atualidade como está, né, como está a sim, situação, dos líderes, né, dos escândalos lá justamente dentro dessa denominação. O método é bom, vamos dizer que não foi dos melhores, mas foi bom. Mas a continuidade do método, né, a mensagem descrita no método, decaindo. vai decaída, fez com que o que estamos vendo aí, o que estamos vendo hoje, né, a respeito dessa igreja e carece de nossas orações, né? Que Deus levante novamente eles, né? Que eles venham realmente voltar-se verdadeiramente ao Senhor, né? Então não importa o método, meu irmão. O importante é você pregar o evangelho e a mensagem de Cristo está anunciada aí para os seus ouvintes. Verdade. Então, aqui, pastor Alex, fico muito grato você ter participado comigo aí desse Amém. assunto que é de importância, evangelismo e missões. Entendeu? Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de falarmos sobre alguns pontos, né? Falamos sobre como podemos entender missões no sentido urbano, nacional e transcultural, como a defasagem do evangelho, a falta da profetagem, das cruzadas, dos cultos evangélicos. Tivemos a oportunidade de falarmos aqui sobre o movimento evangelístico, por exemplo, falamos sobre o G12, que é um assunto que já morreu lá no passado, quase não se fala mais hoje sobre o G12, mas quem viveu naquele período pôde ver como foi estrondoso aquele movimento, como ganhou muita gente. E falamos sobre os modelos de cultos, tivemos a oportunidade de falarmos aqui sobre a parede preta, espero que as pessoas fiquem sabendo bem sobre isso. A igreja Bola de Neve, né? Eu falei Bola de Neve, mais pelo termo Bola de Neve, né? Que deveria ser bola de fogo, não é isso? Então, bola de neve é algo muito frio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fazer um julgamento a alguém que estuda as escrituras sagradas, por exemplo, né? Fogo puro. E eu falei aqui, eu tive a oportunidade de falar sobre a igreja inclusiva, que é aquela igreja que é mais o chamamento de LGBTs, pessoas de sexo iguais ali, que fazem casamento, batismo, né? E isso tem sido também muito polêmico nas redes sociais, nós vimos aí pessoas batizando, casando, e hoje está saindo leis que defendem o casamento,
homoafetivo, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e continua sendo a inerrante palavra do Senhor. Eu sei que vai vir no futuro grandes perseguições contra a igreja de Jesus Cristo por causa disso, mas eu louvo o nome do Senhor, porque nós, pastor Alex, somos ainda a voz do deserto, né? Nós somos o boné de Deus. Nós não somos o Logos, somos o Poder, somos nem João Batista, a voz do deserto. Então, Alex, eu te agradeço muito por ter participado comigo dessa live. Vou fazer uma pequena oração nesse momento. Não oramos no começo, vamos orar agora. Vamos fazer uma pequena Amém. oração. Você quer Glória a fazer a Deus. sua oração, agradecendo ao Senhor? Posso fazer assim, sem problemas. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e eterno e poderoso Pai, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos nesta live, Senhor amado, e falando um pouco sobre missões e evangelismo, Senhor amado. Sabemos que está escasso os missionários e os evangelistas, mas que o Senhor possa levantá-los, Senhor, com a mensagem simples, Pai amado, que é a mensagem de Cristo, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, continua dando sabedoria, continua livrando, abençoando, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. E esses irmãos e irmãs que irão assistir essa live, que venham sentir no coração, que o Espírito de Deus venha tocar nos seus corações, para que eles possam também fazer este evangelismo, essas missões, essas proclamações do Evangelho, Senhor, aonde é que eles passarem. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu oro. Amém e graças a Deus. Meu querido, antes de terminar, meu irmão, eu queria fazer uma indicação, meu, já que nós estamos falando sobre evangelismos e missões, né? Esse rapaz aqui, ó, David Bryan, né? Você vai ver aqui. Esse livro aqui, irmão, ele inspirou John Wesley, né? Editora Fiel. Vê se dá para o irmão ver. Editora Fiel, irmão. E esse homem, David Bryan, ele inspirou Jonathan Edwards e John Wesley a fazer o quê? A fazer missões, irmãos. Eu comprei recentemente, eu comecei a ler e é muito interessante. Então, os irmãos que querem, né, estar aí evangelizando, que querem fazer missões, em primeiro lugar, lógico, a palavra de Deus. Em segundo lugar, leia esse livro aqui, meu irmão, que vai te inspirar muito a falar da mensagem de Cristo, meus irmãos. E outra coisa interessante, que o irmão falou sobre panfletos e a gente ainda não deu tempo de falar, tá bom? Compre, irmão. Um pacotinho desse aqui deve ser R$1, R$2. Compre, né? E entregue folhetos. A mensagem que está aqui, ela pode mudar vidas. A mensagem que está aqui, ela pode mudar situações. Ela pode abençoar muito a vida de pessoas que estão precisando de um folhetinho desse aqui, tá bom? Então, entregue folheto, sim. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, pastor Alex. Deus te abençoe. Vamos futuramente elaborar um outro tema aí, abençoado aí. Amém? Glória a Deus. Uma honra, amém. Tem bagagem, tem palavra de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, um abraço para a esposa, para os filhos aí, tá, amigão? Que Deus te Deus abençoe abençoe a todos. Paz. Paz do Senhor.